Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 67 da biografia de São Pedro, apóstolo, escrita pelo William Thomas Walsh. Capítulo 7. Em vez de voltar a Nazaré, depois das bodas, as bodas de Caná, né, que nós vimos na leitura passada, o Senhor levou sua mãe a Cafarnaum naquele inverno para a companhia de certos parentes e arranjou uma casa para ela naquela cidade mais cosmopolita. Não foi isso de certo, nenhuma desilusão para Simão Pedro. Estar perto dele, ouvir sua voz, vê-lo todos os dias, sentir sua presença, era quase tão perto da perfeita felicidade quanto poderia um homem esperar neste mundo. E havia algo no rosto amável e na pessoa de Maria que purificava o próprio ar que se respirava e fazia o coração cantar como de uma criança. Mas se os 4 pescadores que tinham presenciado o milagre de Caná esperavam fixar-se, sem esforço, na sua antiga e agradável rotina, bem cedo foram advertidos de que suas vidas haviam sido radicalmente transformadas pela chegada dele. Com efeito, não muitos dias se haviam passado quando ele os informou de que seguiria para Jerusalém a fim de passar ali a Páscoa e que teriam de acompanhá-lo. Era o começo de primavera e a Galileia nunca estivera mais bela quando se puseram a caminho ao longo da margem ocidental do lago cristalino sobre um céu azul. Os campos verdes, ainda úmidos de orvalho, tinham manchas de púrpura e ouro. Flores vermelhas da mostarda silvestre e largas placas carmesins, onde anêmonas e papoulas se curvavam ao sopro do vento norte. Até mesmo o Vale do Jordão tomava um aspecto mais brilhante naquela estação depois da última chuva, e a meia dúzia de peregrinos, avermelhados de pó, à medida que eles seguiam as margens na direção sul, deviam ter notado que os loendros à beira d'água estavam floridos e que os pomares de peras no campo mais alto mostravam-se festivamente rosáceos. Aqui tem uma nota dizendo assim: São João não diz qual a estrada que seguiram. Parece provável que fosse a do Jordão, pelo fato de dizer ele, ao regressarem, que devia por isso passar pela Samaria, como se isto não fosse usual. Então aqui é um detalhe do Evangelho que o Walsh está usando para descobrir, né, por que caminho esses peregrinos, como é dito aqui, né, caminharam até Jerusalém. Né? Ocasionalmente, uma manada de búfalos
haveria de contemplá-los através do vale. Um cabrito montês ou uma gazela os olharia do alto de uma rocha, antes de desaparecer numa moita. Um bando de patos selvagens, talvez a caminho do verão na Europa, voaria baixo sobre as águas, cor de barro. Não era nada incomum ver milhares de cegonhas erguendo-se dos banhados para voar num largo círculo e depois tangenciar numa longa linha que se esvazia no firmamento ensolarado. Enquanto a figura magra e poderosa de Jesus caminhava ritmicamente ao longo da estrada familiar à beira-rio, conversaria ele, ora com um, ora com outro, respondendo às suas tímidas perguntas, enquanto os restantes o seguiam, atentos à conversa ou aglomerados de cada lado. Às vezes falava a todos de uma vez. Contudo, logo se tornou manifesto que, conquanto encarasse a todos com a afeição de um pai ou de um irmão mais velho, parecia ter especial estima pela companhia de Simão Pedro, de Tiago e de João. A estes últimos, filhos de Zebedeu, Tiago e João, chamava ele de Boanerges, filhos do trovão. Sem dúvida porque possuíam vozes poderosas e eloquentes, que gostavam de exibir diante da mais leve provocação, especialmente quando indignados. Eram também bastante zelosos de tudo quanto se referisse à lei. De fato, mostravam-se, às vezes, um pouco apressados demais em resolver problemas de incredulidade, sugerindo o velho e simples expediente de exterminar prontamente os ofensores. Tendência que o Senhor refreava com paciência e tranquilo bom humor. Era Simão, contudo, quem mais frequentemente caminhava ao lado dele, e com o passar do tempo, era para Simão que comumente olhava quando desejava dirigir-se a todos. Os outros podem ter se admirado disso. Talvez porque Simão era, de certo modo, bastante lento na compreensão das coisas. E isso vai... Essa característica de Pedro, vai divertir muito quem leu os evangelhos, É divertido ver a lentidão de Pedro na compreensão das coisas, que são muito difíceis de compreender, obviamente, mas e a honestidade dele, a candura, de Pedro ao expressar, para Nosso Senhor essa lentidão, de pensamento, de compreensão das coisas, Mas a paciência do Senhor mostrava-se infinita. Parecia especialmente desejoso que o pescador de cabelos rentes compreendesse o que era o reino de Deus. Se os outros sentiam inveja, em geral procuravam ocultá-la. Quando tinham algum favor especial a pedir, conseguiam que Simão o fizesse. E é claro que eles tinham inveja, É uma coisa muito, muito humana, Muito humana. Ele aceitava isso com modéstia e não fazia esforço para ter qualquer domínio sobre os demais. Aqui surge aquela liderança, que nós já comentamos algumas vezes, aquela autoridade natural que surge em ambientes
onde a sanidade ainda impera, né? Essa autoridade absolutamente natural, uma autoridade não imposta, né? Então, veja, né? Ele aceitava isso com modéstia e não fazia esforço para ter qualquer domínio sobre os demais. Mas teria sido menos do que humano se não sentisse agrado com aquilo. A confiança de Jesus era como a luz do sol, que transmite a vida e dá vigor. Foi um momento de orgulho para Simão Pedro, quando, no quarto ou quinto dia da jornada, depois de atravessar a florescente Jericó e de galgar a ladeira rochosa e íngreme que vai subindo em zigue-zague até a região montanhosa da Judéia, encontrou-se ele mais uma vez em um patamar da estrada, no Monte das Oliveiras, desta vez na presença do Santo de Israel. E mais uma vez contemplou triunfalmente Jerusalém através do vale do Cedron. O que impedia que o Messias fosse o esplendoroso, fosse ao esplendoroso Monte Moriá e se revelasse aos sumos sacerdotes e doutores da lei. Uma manifestação de seu poder já a dera ele em Caná, e eles haveriam de colocar-lhe na cabeça a coroa de Israel. Um discurso inflamado, e o povo se levantaria e expulsaria os romanos. Então veja, até aqui, não é? Pedro entendia o Messias realmente como um líder político. Queria expulsar os romanos de Israel. Né? Então, aqui o Walsh coloca na imaginação de São Pedro, né, essa ideia. Né? Eles viram o milagre de Caná. Né? O que impediria Nosso Senhor de realmente se revelar completamente, né? Aos judeus, aos fariseus, né? E logo tomasse o poder temporal e expulsasse os romanos de Israel, né? Essa era uma ideia que passava pela cabeça e por muito tempo vai passar pela cabeça dos apóstolos. No dia seguinte, ainda cheio de grandiosas esperanças, estava Simão Pedro com o Senhor junto à porta formosa, observando as multidões de graves peregrinos que se apressavam em atravessar o pátio dos gentios para oferecer seus sacrifícios. Porta formosa do templo, né? Um levava 2 pombas numa gaiola, outro um cordeiro, outro um cabrito, enquanto outros ainda compravam aves ou animais no bazar, ao longo de um dos maciços muros, ou levavam-nos para serem inspecionados e dados por bons. Lembra que Nossa Senhora, quando foi ao templo com São José, não é? Para apresentar o menino Jesus, né? Levou 2 pombas para serem sacrificadas, né? Para aquele ritual de purificação, né? E de apresentação do primogênito, né? Que era um ritual judaico, né?
Aqui então ele fala, né, os vários animais, né, que eles compravam para levar para o sacrifício, né. Uma multidão esperava em fila diante de algumas mesinhas postas por cambistas itinerantes sobre o chão de mármore polido. O tinido das moedas ressoava acima do chilrear dos pássaros, do balir dos carneiros, do mugir do gado e do murmúrio das vozes humanas. Então a gente pode imaginar, né, essa cena, esses sons, né, esses aromas, né, dessa entrada no templo, né, de Jerusalém. Podemos imaginar São José e Nossa Senhora, né, carregando o menino Jesus para ser apresentado, né? Eles passaram por essa mesma confusão, né, 30 anos atrás, né? Contemplando tudo isso num relance, Jesus apanhou algumas cordas que jaziam ao lado dos engradados dos pombos, reuniu-as habilmente em forma de chicote e passou por diante do atônito Simão, com uma serena e terrível determinação, dirigindo-se para as mesas e bazares. Algo nele fez que até mesmo os guardas do templo se afastassem apressadamente para os lados. Um poeta cristão de descendência judaica, um homem de não pequena visão interior, afirma que, mesmo encolerizado, seu rosto jamais se contorceu ou se avermelhou, como ocorreria com outros homens, porque não era paixão, mas justiça divina, impessoal, que o movia. Aqui o poeta que o Walsh está se referindo, né, é o Fray Luis de León, Los Membros de Cristo, a obra Los Membros de Cristo. Os vendedores de pombos, disse ele concisamente, aos vendedores de pombos, disse ele concisamente: tirai daqui isto, e não façais da casa de meu pai casa de negócio. Mas quando chegou aos bois e aos carneiros, descarregou-lhes nas costas o chicote de cordas, assestando-lhes grandes e vibrantes açoites com seus poderosos ombros e braços, espalhando o amedrontamento em todas as direções e cumulando de pânico espectadores e comerciantes. Os cambistas ficaram sentados, paralisados de medo, à medida que ele ia batendo de mesa em mesa. Dinheiro de todas as nações e moedas de prata do santuário tiniam sobre os blocos de mármore e rolavam sob os pés da multidão que fugia desatinada. Nós também podemos podemos imaginar, né, essa cena, né, de uma ira santa, né? Imagina então Nosso Senhor com um chicote de cordas na mão, né? E veja que ele considerava o templo de Jerusalém a casa de seu pai, né? A casa de seu pai. Porque ele ainda não tinha fundado a sua igreja, né?
Ele estava agora ainda no início da sua missão, né? De redenção da humanidade e da instituição da sua igreja, né? Simão Pedro, que havia esperado nada que não havia esperado nada de semelhante. Simão Pedro não havia esperado nada de semelhante, mas observava tudo com crescente entusiasmo. Quem, senão o Messias, ousaria agir tão atrevidamente em tal lugar? Quem, senão ele, poderia dizer naquele tom de régia certeza: a casa de meu pai? Um dos companheiros lembrou o versículo profético do Salmo 68. O zelo da tua casa me consome. E os outros balançaram afirmativamente a cabeça. A essa altura, o barulho e a confusão tinham traído à cena alguns dos príncipes dos sacerdotes e chefes fariseus, que contemplavam com olhos incrédulos e indignados o homem alto, com trajes de rabino, que jogava para um lado o chicote de cordas e calmamente se desviava do derradeiro cambista acovardado. Talvez ficassem sabendo pela boca de um de seus discípulos que ele era Jesus de Nazaré. Alguns ousaram aproximar-se e fitar-lhe o rosto. Que sinal nos apresenta tu para proceder deste modo? Perguntaram sarcasticamente. Isto sugere que tinham ouvido falar do que fizera ele em Caná e lhe estavam pedindo mais milagres, não porque realmente quisessem vê-los ou acreditassem nele, se os realizasse, mas porque procuravam um pretexto para regozijar-se com seu fracasso. Conhecendo isto, o Senhor respondeu calmamente à indagação deles, dizendo: destruí este templo e eu reedificarei em 3 dias. Essa frase os fariseus não vão esquecer, né? 3 anos depois, né? Ou algo parecido com isso, eles lembrarão essa frase e jogarão essa frase na cara de Jesus, com sarcasmo, né? Cobrando dele essa frase, né? Tanto seus amigos como seus adversários haveriam de se recordar desse vangloriar-se aparentemente sem importância. Agora os amigos o ouviam consternados e os adversários com desdém. Este templo foi edificado em 46 anos e tu o reedificarás em 3 dias? Retorquiu um dos fariseus. Jesus não se dignou esclarecer sua afirmação. Nem mesmo a seus discípulos a explicou, pelo que afirma a tradição, preferindo apelar para sua fé. Pedro, por exemplo, pouco podia entender, pois o fariseu tinha razão em dizer que 46 anos haviam decorrido desde que Herodes começara a construção, e o Senhor poderia reconstruí-la em 3 dias. Uma coisa era mudar água em vinho, ambos líquidos. Simão correu de novo à vista pelos gigantes blocos de mármore que se erguiam acima de si e ficou tentando imaginar. Então aqui todos eles estavam, inclusive São Pedro, né, imaginando esse templo físico sendo reconstruído, né, em 3 dias.
Só muito depois eles vão entender que templo é esse e a razão dos 3 dias. Né? Jesus realizou vários milagres durante aquela estada em Jerusalém. Quaisquer que tenham sido, o Evangelho não os especifica. Ele cita aqui João 2, versículo 23. Foram suficientes para convencer muitas pessoas da verdade de sua declaração de ser o Messias. Antes do fim da semana, ele havia se tornado objeto de discussão entre os membros do Sinédrio, o Conselho dos 70 Anciãos. Esse é o Conselho do Sinédrio. Né? De fato, um deles, um fariseu altamente respeitado, de nome Nicodemos, procurou uma noite nos seus aposentos. João, que relata o incidente com a vivacidade de uma testemunha ocular, não se preocupa em dizer-nos onde ocorreu. Talvez na casa de um dos seus parentes, pois tinha alguns em Jerusalém. Que é João 3, versículos 1 a 21. Deixa-nos imaginar que o Senhor, com sua meia dúzia de discípulos, se alojara no Aliá, o quarto superior de hóspede, de uma daquelas belas e elevadas casas da classe média, na colina ocidental, quando um criado subiu pela escada exterior e deu entrada a um personagem de aspecto distinto e farta barba. O vento gelado uivava nas ruas íngremes e estreitas, e a lâmpada de puro bronze bruxuleava como o espírito irresoluto do visitante, que apertava sua capa de encontro ao corpo e olhava para trás a fim de verificar se fora observado. Então, um membro do Sinédrio, né? Não, ele não era membro do Sinédrio. Mas um fariseu muito respeitado, né? Estava procurando Nosso Senhor, e é claro que ele tinha a maior preocupação de não ser visto, né? Nicodemos, o discípulo da meia-noite, retirou-se, como sabemos, sem confessar sua fé. Um velho tímido, receoso de ofender os chefes poderosos que tinham recebido de tão má cara a limpeza do templo. Nem estava ainda completamente seguro daquilo que acreditava. O contexto indica que, como a maior parte dos fariseus, tinha esquecido a significação espiritual do Antigo Testamento. Dificilmente poderia ser Simão Pedro quem o censurasse, uma vez que ele próprio não tinha melhor compreensão de algumas frases do Senhor. Para entrar no reino de Deus, um homem deveria renascer espiritualmente pelo batismo. Quem não acreditava no Messias tinha medo da luz e preferia ficar na escuridão, porque seus atos eram maus. Até aqui muito bem. Mas para aqueles que escolheram a luz e desejavam ganhar a vida eterna, o Filho do Homem devia ser erguido, como a serpente foi erguida no deserto por Moisés. Que poderia significar isso? Então são as questões que provavelmente teriam passado na cabeça de Nicodemos e certamente de Pedro. Né? Com essa questão ainda a perturbá-lo, Simão Pedro deixou Jerusalém com seu mestre logo depois da festa pascal e, em vez de regressar a Galiléia, seguiu por uma das boas estradas de pedras romanas na direção oeste, através da região montanhosa da Judéia. Onde quer que parassem, aldeia após aldeia, o Senhor pregava nas sinagogas ou ao ar livre,
e os discípulos depois batizavam a todos quantos o aceitassem. A velha tradição diz que ele próprio não batizou a ninguém, senão a Simão Pedro, que depois administrou o sacramento aos outros. Certo é que muitas conversões aconteceram. Então, veja bem, Simão Pedro e provavelmente os outros apóstolos não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Tá certo? Havia a sensação de que aquele homem era o Messias. Havia as confusões todas de interpretação das Escrituras. Havia o esquecimento natural dos judeus naquela época das partes referentes ao Messias no Antigo Testamento, né? Havia toda essa atmosfera de enfim, de expectativa, de admiração, né? Por que aqueles discípulos seguiam Nosso Senhor, né? Primeiro, por causa do poder da presença física de Nosso Senhor sobre eles, né? Depois tem o milagre de Caná, né? Eles não esqueceriam isso, né? Aquilo estava muito vivo na memória deles, né? Tinha ocorrido uma semana antes. Mas ninguém tinha certeza de nada. Eles estavam seguindo. Veja, todos eles deixaram de trabalhar, né? De ganhar o pão. Eles ganhavam pão pescando. Eles estavam longe do lago, do mar da Galileia, né? Seguindo meio a esmo, né? Meio sonhando, meio fora do mundo, né? Então, muitas conversões aconteceram. Muitos foram batizados, né? Agora, o batismo é de Nosso Senhor, né? Não de João Batista, né? Às vezes, parecia a Simão Pedro que as almas daquelas pessoas eram compradas a alto preço. À medida que o verão se aproximava, a temperatura se tornava opressivamente quente nas terras altas, muito embora as noites fossem frias. A água era extremamente escassa, pois só se encontravam fontes nos vales profundos. O povo das montanhas tinha de recolher a água em cisternas, e somente os mais caridosos davam um copo de água fresca. Além disso, os discípulos começavam a sentir, entre aquelas multidões rurais, uma sutil oposição de nova espécie. Notaram, entre eles, algumas caras vagamente familiares, certas túnicas rabínicas e largos filactérios que evocavam azedas recordações de Jerusalém e dos pátios do templo. Os fariseus, alarmados pelos acontecimentos da semana anterior, estavam mandando espiões para segui-los. Estes agentes punham-se em estreito contato com os outros que haviam sido designados para manter vigilância sobre João Batista. Então, João Batista também estava sendo espionado, né? Comparando dados, os dois grupos verificavam com interesse que os discípulos de Jesus estavam batizando maior número de convertidos. Mas João foi seu primeiro e mais vulnerável inimigo. E quando ele atravessou o Jordão, penetrando
na Pérea, sob a jurisdição de Herodes, não perderam tempo em mostrar ao tirano a ameaça que poderia provir de uma seta irresponsável que já o estava denunciando por haver tomado ilegalmente Herodíades, mulher de seu irmão. Imediatamente Herodes detivera e metera João, se podemos dar crédito a Joséfo, na quase inacessível fortaleza da montanha de Maquero, num rochedo bem acima das letais praias do Mar Morto. Abre aspas. E querendo matá-lo, temia o povo, porque este considerava João um profeta. Mateus 14, versículo 5. Soube Jesus com tristeza da prisão de João. Decidiu voltar imediatamente para Galiléia, e não pela estrada do Jordão, mas através da Samaria. Nenhum hebreu ortodoxo gostava de atravessar uma região onde alimento e abrigo lhe pudessem ser negados, e onde o roubo e violência estivessem de tocaia em cada estrada, para não falar dos leões famintos que infestavam as montanhas. Mas não era a ele que cabia decidir. Outro leve incidente ofuscou momentaneamente o, entre aspas, futuro cor-de-rosa, que estivera a construir para si mesmo. Está falando aqui de Pedro, né? O grupo de discípulos estava crescendo, e talvez tenha sido nesta ocasião que pela primeira vez surgiu em meio deles o rosto moreno e inescrutável de Judas, o filho de Simão. Era nativo da pequena cidade de Queriote, nas terras altas, a cerca de um dia de viagem para o sul de Jerusalém, na orla do deserto. Não há qualquer registro das circunstâncias da sua conversão. A princípio, talvez tivesse sido visto em meio da multidão, ouvindo aquele que dizia que o reino de Deus chegara a Israel e que era ele o prometido libertador. Depois passara a fazer perguntas, oferecendo avidamente sua fé e sua lealdade. Judas Iscariotes, né? Finalmente teria visto os olhos que sondavam com serena onisciência até as profundezas de sua misteriosa alma e ouvindo as palavras: segue-me. Judas também deve ser retratado pela imaginação. Não tem informações, né? Um homem magro, suponhamos de 35 anos aproximadamente, com olhos espertos, inquisidores e inquietos, com brasas num rosto pálido e uma boca um tanto dura e descontente. É razoável que possuísse qualidades atraentes para explicar sua aceitação pelo Senhor e a ausência de qualquer ressentimento, a princípio pelo menos, da parte dos outros discípulos. Podia ser afável e bastante agradável quando lhe aprovesse, embora por vezes, se inclinasse a ser crítico, acerbo e impertinente. Acima de tudo, era um sujeito prático, que sabia como fazer as coisas, arranjar alimentos, comprar barato, atingir seus fins, evitar complicações. Um tipo útil em qualquer empreendimento. Quando tal homem decidiu seguir uma carreira religiosa, era quase obrigatório que alcançasse algum tipo de distinção. E quando saudou Jesus como o tão longamente esperado rei de Israel, provavelmente seria com o vigor de quem via diante de si uma oportunidade. E seu brilhante entusiasmo seria alentador e contagiante.
um bom homem de negócios, de pés plantados na terra, como dizem, e sem nada de tolo. Essa espécie de homem que também sabia como conquistar as boas graças de seus irmãos, uma vez que, entre aspas, essa expressão, se firmara no rés do chão. Sabia como fazer a abordagem correta para qualquer situação que desejasse controlar, entre aspas. Então era um homem prático, né? É o que a gente chamaria hoje de homem prático. Simpático, ligado às coisas do mundo, solucionador de problemas práticos, com uma visão de suas próprias competências, que se juntava ao grupo para se sobressair, né? Porque ele acreditava em suas qualidades, né? Seria hoje um homem fadado ao sucesso, né? Como nós diríamos hoje. Um homem competente, né? Simpático, que sabia lidar com qualquer situação, né? Seria quase inevitável que mais cedo ou mais tarde se tornasse o tesoureiro do pequeno bando, carregando consigo a bolsa de moedas dadas a eles como esmolas para comprar seus frugais alimentos. E naturalmente esperaria que quando Jesus afinal subisse ao trono de Davi, gozasse de proeminente e lucrativo posto no gabinete como secretário da Fazenda, primeiro Lorde do Tesouro, ou qualquer que fosse o equivalente na linguagem do novo regime. Então, Jesus como sucessor do rei Davi, rei de Israel, rei com poder temporal, né? E ele estava, enfim, imaginando o futuro, né? Como qualquer um faria. Qualquer indivíduo competente, e ele sabia das suas competências, qualquer um que acreditasse que aquele indivíduo iria ser o rei de Israel, estaria ali plantando para o seu futuro, né? Obviamente. Então, ele queria ser o quê? Secretário da Fazenda, cuidar do dinheiro do reino, né? E provavelmente se Nosso Senhor tivesse vindo para fazer isso, não é? Judas provavelmente teria esse cargo, né? Simão Pedro provavelmente tivera pouca confiança naquele sujeito desde o princípio. Era natural para um galileu não gostar de um judeu a respeito de princípios gerais. Além disso, tinha ideias próprias acerca da organização do governo messiânico e possuía alguma razão para esperar que, em virtude da preferência que o Senhor lhe havia demonstrado, ocuparia não insignificante posição nele. Você veja, Pedro também estava pensando na perspectiva de Judas nesse momento, né? Estava pensando também em si, né? Pô, se Nosso Senhor me dá tanta atenção agora, né? Eu terei um cargo, uma posição também de destaque, né? De todos os discípulos, paradoxalmente, era o mais semelhante a Judas. Olha que coisa. Pedro tinha a mesma perspectiva de Judas. Tá certo? Eram homens enérgicos e ambiciosos, para os quais este mundo e suas pompas, riquezas e circunstâncias significavam muito. Mas para uns significavam tudo, para o outro não exatamente. Semelhante repele semelhante. Mas se são pesados em dois pratos de balança, o equilíbrio pode ser decidido por algo bastante
intangível. Então, essa colocação do Walsh sobre Judas e sobre Pedro é muito interessante. É um dos, digamos assim, das características, dos insights mais interessantes aqui do William Thomas Walsh. Não é? Essa semelhança entre Pedro e Judas Iscariotes, que vai essa semelhança vai também desembocar na traição de Judas e na negação de São Pedro a Nosso Senhor. Né? E nesse momento, no ápice de todo o drama, a diferença entre os dois vai aparecer muito cristalinamente. Né? Claro que apareceu antes, ao longo da história, mas o ápice dessa diferença será, então, nesse momento. Né? Ambos traíram Jesus de certa forma. Né? Pedro negando-o e Judas vendendo-o por 30 dinheiros. Né? E a diferença aparecerá em como cada um encara o seu próprio pecado, né? Contra Nosso Senhor. Mas essa descrição também nos ajuda a imaginar, né? Eu acho que deu uma falhada aí, mas vamos continuar, né? Essa semelhança entre Pedro e Judas Iscariotes nos ajuda a imaginar também o drama humano que estava se desenrolando em torno de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro que ele estava percebendo esse drama. Não é? Nós nunca devemos esquecer, não é? Lendo os evangelhos e lendo a vida dos santos, o drama humano daqueles personagens da história, não é? Como que cada um daqueles fatos ocorridos, narrados no Evangelho, afetavam pessoalmente cada um daqueles que deles participavam. Não é? Como que isso afetava a psicologia de cada um deles, né? Como isso afetava a relação de cada um deles com o Nosso Senhor, né? Isso é um consolo para nós, né? Porque nós temos uma relação com o Nosso Senhor através da sua igreja, não é? Principalmente através dos sacramentos da sua igreja, que tem um nível de relacionamento pessoal que se parece muito com isso, com esse drama dos apóstolos, né? A única diferença é que eles viam Nosso Senhor encarnado, né? E nós não o vemos, mas muitas das sutilezas, das finuras que Nosso Senhor, das ações de Nosso Senhor sobre os apóstolos, se parece com a relação que nós temos com Ele agora, né? E o drama da nossa vida inserido neste tipo de relação com Nosso Senhor que nós temos agora. Um tipo diferente, nós não o vemos
na sua humanidade, não é? Os nossos sentidos físicos não o percebem na sua sagrada humanidade. Mas todas essas questões, todas essas dúvidas, esse caminhar em direção a Ele e caminhar na direção oposta, que ocorria com os apóstolos, ocorre na nossa vida, né? E eu digo que é consolo porque, assim, nós vemos que mesmo aqueles que tiveram um relacionamento pessoal, que tiveram os 5 sentidos físicos percebendo o Nosso Senhor, também tinha as mesmas reações que nós temos, né? Em relação ao Verbo, né? Encarnado, né? Que nós só vemos hoje através, por meio da nossa fé, né? E da sua igreja visível, né? Porque os sacramentos são materiais, né? Tá certo? Então os sacramentos são acessíveis aos nossos 5 sentidos, né? Então é nesse sentido que eu acho que a aproximação entre essas duas figuras de São Pedro e Judas é uma coisa genial dessa obra aqui. E é claro que não é da cabeça do Walsh, né? Essa aproximação é uma os padres da igreja fizeram essa aproximação, né? Compararam as duas reações, né? Tem um livro que faz muito sucesso hoje do Dietrich von Hildebrand, grande teólogo e filósofo católico do século XX, cuja esposa morreu recentemente, né? A Alicia von Hildebrand. Ele faz também uma aproximação de São Pedro e Judas num livro que ele escreveu que eu já esqueci o nome, mas é sobre Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agora não vou lembrar o título. Ele foi traduzido. Alguém lembra esse título aí? A Nossa Transformação em Cristo. Isso. A Nossa Transformação em Cristo. Ana Paula não me deixa na mão aqui. Então, ele também faz, os padres da igreja fizeram, né? Como que é o tipo de pessoa que endurece o coração e não consegue pedir perdão pela falta cometida, que é Judas, e a outra, que é Pedro, que embora percebesse a grande falha que ele teve ao negar Nosso Senhor 3 vezes, ele se penitencia, pede perdão e se salva. Não só se salva, como se transforma no primeiro Papa, né? Tá certo? Então, eu vou terminar aqui. Nós terminamos o capítulo, né, na página 76. Nós terminamos o capítulo 6. E amanhã, se Deus quiser, a gente começa o 7. Capítulo 7, na página 77. Pergunto a você se tem alguma pergunta, alguma observação. Então, não tendo observações, Deus lhes pague a presença, a paciência. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pedro, apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.